A cultura é algo que dá para se considerar bem polêmico. As culturas e tradições são coisas que para alguns é tipo ânus, cada um tem o seu e não se mexe com o do outro, mas hoje eu tô aqui para meter o dedo no ânus, ou melhor, meter a minha opinião sobre essa coisa chamada cultura, para dizer um pouco que ela tem falhas, para dizer o que eu gosto da cultura e ao mesmo tempo para dizer que às vezes ela não deveria ser tão importante assim, ou ao menos não deveria ser seguida de forma tão desenfreada e sem questionamentos como a gente faz normalmente até hoje. Por isso, abra sua mente, pois agora a gente vai ter um papo sobre cultura. Apesar de poder ser meio difícil de colocar em palavras, você provavelmente sabe ao menos dar exemplos de tradições e da cultura do seu país, e quem sabe até da sua família. O tio Google diz que basicamente a cultura são padrões sociais ou as características e conhecimentos de um povo e os seus hábitos. Então, por exemplo, a gente pode pegar o nosso querido Brasil e ver as características do nosso povo, os hábitos, até coisas como a arte e a crença. Por exemplo, o povo brasileiro tem o hábito de ser bem informal no dia a dia. As comidas, o mais cultural que nós temos eu diria que é a feijoada, né? A arte, a gente tem a nossa música, né? Por exemplo, funk, MPB, etc. Tem a religião, que também faz grande parte da cultura dos países e também faz parte do nosso. As tradições, que apesar da gente várias vezes nem saber, tem muitas coisas culturais e que são tradição que a gente faz pensando que é normal pela maioria dos brasileiros fazerem, e por isso a gente pensa que é comum no mundo todo. Mas às vezes isso é aqui. E às vezes, apesar de ser algo cultural e nosso, se espalha pelo mundo, tipo os mangás, que mesmo sendo do Japão são lidos no mundo todo, ou algumas músicas brasileiras que se vêem nos vídeos gringos. Sabe, a cultura é algo bem divertido e interessante de se notar e até de compartilhar com o mundo, porque é algo seu que eu imagino que mesmo que tu viaje pelo mundo todo e saia do seu país, tu vai ter ali a vontade de comer um prato típico do seu país. Mesmo que tu viaje o mundo todo, vai ter características do seu país que vão ser enraizadas em você. Você ainda vai ouvir músicas de lá e etc. Os nossos gostos são muito influenciados pela cultura, nosso comportamento é muito influenciado pelas tradições e culturas, o que é algo que eu acho bem interessante e bom, como os japoneses que são bem educados pela cultura, ou o brasileiro que é descontraído. Mesmo que tu passe a conhecer novas coisas e às vezes até melhores, você mesmo assim vai poder dizer que o Brasil é o melhor e não tem como, porque você tem um afeto e amor pelo seu país mesmo que tu diga que ele é uma merda. É o tal do sentimento patriota. Mesmo que tu odeie o Brasil, ele faz parte de você e você quer que ele melhore, e grande parte por causa da sua cultura. Mas ao mesmo tempo a cultura é algo muito perigoso, porque primeiro essa relação de amor com o seu país e a sua cultura pode criar um filho da puta. Você pode amar muito o seu país, mas a partir do ponto que você desconsidera as outras culturas e as vê como lixo, e que só a sua cultura importa e a trata como suprema e sem falhas, você vira um idiota. Até porque outra pessoa que é de outro país e tem outra cultura também tem um afeto e amor único por sua cultura. Então você desconsiderar um aspecto tão importante pra pessoa porque você se importa com a sua cultura é apenas uma sacanagem. Isso vai gerar uma treta sobre um assunto que não era pra ter treta, ainda mais no sentido de qual é melhor, já que basicamente não tem um melhor que o outro. É tipo música, cada um tem seu gosto e chega a ser difícil realmente dizer qual é o melhor nesses dois casos, porque cada pessoa vai ter suas preferências e curte mais a vibe ou um aspecto que aquele estilo de música foca, ou vai depender de qual estilo você ouve desde pequeno e já tá acostumado, e com a cultura é o mesmo. Muito também porque a cultura várias vezes é algo que não tem sentido. Nós mesmos damos valor à cultura assim como nós mesmos damos valor ao dinheiro. E dinheiro é só papel ou metais originalmente. Os japoneses que fizeram senpai fazer sentido e ser um gesto de respeito, mas como é mostrado no resto do mundo, isso inicialmente não tem sentido ou pode ser feito de outra forma, mas é aquela coisa, cada um tem o seu jeito e não tem o melhor ou o que está certo, e tá tudo bem ser assim. Pelo menos até certo ponto. Como eu disse, a cultura é algo que define muito a gente, às vezes no modo de pensar e de agir, e como eu disse, a cultura não faz muito sentido. Mesmo que a gente ame a nossa cultura e não aceite as pessoas falando mal da nossa cultura, tem aspectos de todas as culturas que simplesmente não fazem sentido e alguns deveriam parar de existir. Porém, como as pessoas amam a própria cultura, elas não enxergam as coisas erradas que nós levamos até hoje em dia e que acontecem principalmente pelo fato de que cultura seria algo muito antigo e que veio de épocas de onde mal se tinha moral, ou a moral e a ética era muito mais distorcida, o que faz com que até hoje nós tenhamos valores um pouco duvidosos, o que faz com que a gente ignore nossos valores em situações específicas e faz com que a gente até não perceba que estamos fazendo coisas que não seguem os nossos próprios valores, como por exemplo comer carne, sendo que nós julgamos quem come carne de cachorro, sendo que não tem diferença entre comer uma vaca, um cachorro ou um porco, ou qualquer outro animal. E em vez de nós refletirmos sobre isso, vem argumentos tirados do cu e que várias vezes estão errados, como que o cachorro é mais inteligente, sendo
dizendo que um porco é um animal mais inteligente que o cachorro, ou que a carne de teu animal é melhor nutricionalmente ou com gosto melhor, sendo que a pessoa nem sabe falar isso porque quer acreditar naquilo, porque quer acreditar que sua cultura não está errada e que comer carne de cachorro em específico que é errado. Tem gente que mesmo sabendo que é errado continua fazendo porque foda-se, é minha cultura, você não tem o que fazer. E o problema da cultura é que ela nos deixa muito na mesma. A gente não muda e não melhora por causa da cultura. Tem diversas culturas que não só fazem coisas horríveis com animais, mas fazem até com humanos. Eu vou dar um exemplo de One Piece, até porque se torna menos pesado se for um universo fictício, mas tem uma cena em One Piece que é os caras dando uma mina pra cobra comer porque eles acreditam que isso ia salvar o povo deles. É algo cultural barra da religião deles, e que eles faziam há tempos, e que de começo até a menina aceitou, mas no fundo ela estava com medo, era errado, e no fim veio pessoas de outro lugar que resolveram o problema basicamente com a tal da ciência, com a lógica. O que retrata bem as pessoas que acreditam ser certo comer animais porque na Bíblia mostra que Deus falou tal coisa, ou que fazem atrocidades com o próximo porque isso já é um costume, e até pior quando tu come um bichinho que só vai sofrer e não queria fazer parte da sua cultura e nem tem noção disso. Mano, tem culturas que até matam recém-nascidos com maus tratos. Se você respeita uma cultura dessas, você não respeita a vida do bebê, entendeu? E o pior é que nós não podemos falar muito porque o Brasil e vários outros países enormes e desenvolvidos também fazem coisas horríveis que são fruto da cultura e de costumes. E sabe, eu não tô querendo dizer que toda a cultura tem que acabar, e muito pelo contrário, a cultura é algo que eu acho incrível se considerar no geral e a sua essência, mas não faria mal tirar só esses pontos ruins e específicos, sabe? Tem culturas que vão até contra as leis, e sabe, a cultura seria cultura ainda sem esses traços ruins e seria até melhor, sabe? A cultura pode ser moldável, assim como coisas novas entram em nossa cultura, outras deveriam sair, ou ao menos serem feitas de forma diferente, dependendo do caso. A lição que eu deixo é não se prender à sua cultura, às vezes pegar aspectos de outras culturas, até por exemplo, pode te ajudar a ser alguém melhor ou mais agradável. Imagina uma junção de um japa com um BR, é tipo uma casualidade educada, tá ligado? Aí tu tira a antissocialidade do japa e a falta de educação que o brasileiro tem. É um exemplo de como você pode melhorar pegando uma cultura que tem de monte um aspecto que falta em você. O legal da cultura, inclusive, é que não existe só a sua. Você pode experimentar novos jeitos de se fazer as coisas, aprender coisas novas e perceber que mesmo sendo diferente da cultura, o que o cara de outro país sente é igual. E além disso, lembre que a cultura retrata como nós éramos e serve para a gente pertencer a algo, ter aprendizados e se divertir. Mas não aprenderemos e nem vamos melhorar se a gente não fizer da nossa cultura melhor. E para alguns, como o animal ou o bebê, vai ser bem o contrário de divertido, né? Entenda que não é acabar com a cultura, mas sim transformar ela e acrescentar na nossa cultura, o que é algo normal. Por exemplo, tem até gêneros musicais novos e jeitos de se falar novos hoje em dia que estão se tornando parte da nossa cultura. A cultura é o que a gente cria, o que nós decidimos passar pra frente e como o nosso povo é. E é como a gente quiser. E não vai acabar se tu não comer a feijoada com carne de bicho, ou parar de fazer sacrifícios ou qualquer outra coisa. Você pode fazer uma feijoada com aquela carne vegana ou simplesmente tirar a carne do prato. A feijoada, inclusive, era feita pelos escravos, se eu não me engano, o que mostra que nessa época a moral da galera não era das melhores. Inclusive, não é só porque a gente escravizava que a gente deveria continuar fazendo isso. E até hoje tem gente que age de forma racista e tal, porque é algo que mesmo sendo desprezado é passado até de forma indireta. Então reconheça as falhas dos seus costumes e cultura, e a jogue fora ou as mude. E continue com as coisas boas, como o samba e todo o resto. Tá tudo bem, sua cultura está errada, não negue, mas a mude para ela estar certa e tudo ficar bacana. E obviamente não é só com carne, tem até atos ruins que você faz porque tu se acostumou com isso, porque a sociedade não largou totalmente, por exemplo, o machismo. E tem atos que, por mais sutis que sejam, devem ser mudados, tanto os mais sutis quanto os menos sutis, como ter 1 bilhão de bichos morrendo por a gente ter costume disso. Então não faça tal coisa porque seu ancestral fazia, e questione as culturas e tradições do seu país, da família e de tudo, porque é realmente muito fácil de fazer acreditar em algo se começarem a te mostrar aquilo desde cedo e com tanta frequência, o que fez inclusive que o ciclo se repetisse até hoje. E lembra de não julgar a cultura alheia dos outros, porque você pode não perceber, mas olhando de fora sua cultura pode ser bem esquisita e bem errada também. E antes é melhor você apontar seus próprios erros e corrigi-los antes de apontar o do outro. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. O servidor do Discord tá aí na descrição. Se tu quiser, quem sabe, falar mais facilmente sobre cultura ou qualquer outro assunto, ou quem sabe tu pode dar sua opinião nos comentários. De qualquer jeito, saiba que ela é bem-vinda, desde que tenha respeito e educação. Então é isso, deixa o like, se inscreve e até a próxima.